Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da mente humana. Como é que o nosso cérebro constrói a realidade em que a gente vive praticamente do zero? Para começar, vamos pensar numa coisa que, com certeza, todo mundo já passou em algum momento. Por que será que quando duas pessoas vivem a mesmíssima situação, a experiência de cada uma delas pode ser tão, mas tão diferente? Imagina só essa cena. Dois amigos caminhando lado a lado na mesma rua, recebendo exatamente os mesmos estímulos visuais e sonoros. Mas no final, quando vão conversar, um fala sobre a beleza dos prédios e das árvores e o outro só comenta sobre as roupas e os rostos das pessoas. Eles estavam no mesmo lugar, mas a realidade que cada um viveu ali foi completamente diferente. É que a gente costuma pensar que nossos sentidos funcionam tipo uma câmera, né? Que eles simplesmente gravam o mundo do jeito que ele é. Mas se fosse assim, a experiência dos dois amigos teria que ser idêntica. A verdade, como a gente vai ver, é bem mais interessante do que isso. Para entender o porquê, a gente precisa voltar para o começo de tudo: os dados brutos que o cérebro recebe. Esse processo é o que chamamos de sensação. É o ponto de partida de toda a nossa experiência. E para a gente ter uma ideia da importância desses dados brutos, olha só essa história. É o caso de um matemático que era um verdadeiro expert em comida, um gourmet dos gourmets, que depois de um acidente perdeu totalmente o olfato. E o jeito que ele descreve essa perda é muito forte. Ele diz que se sente vazio, como se o mundo tivesse perdido a cor. Sem o cheiro, ele ainda sentia o gosto básico, sabe? O doce, o salgado, mas toda a experiência rica e complexa da comida simplesmente desapareceu. E a vida ficou não só menos prazerosa, mas também mais perigosa. Ele não conseguia mais sentir cheiro de gás vazando ou de comida estragada. Então, como é que isso funciona na prática? A sensação é o primeiríssimo passo. A energia do mundo, como as ondas de luz ou de som, chega e ativa as nossas células receptoras. E essas células que ficam nos nossos olhos, ouvidos, nariz, agem como tradutoras, convertendo essa energia para a linguagem que o cérebro entende. E aqui tem um ponto fundamental. O nosso equipamento sensorial tem limites. Existem um monte de sons, cheiros e imagens ao nosso redor que estão simplesmente abaixo do nosso radar. Ou seja, tem uma camada enorme da realidade que a gente nunca nem chega a experimentar. Mas olha, coletar os dados é só o começo da história. Se os nossos sentidos são limitados, o que o cérebro faz com a informação que ele consegue captar? É aí que entra a percepção. É o momento em que o cérebro vira um intérprete e começa a dar sentido para aqueles dados brutos. Tem uma coisa bem legal no francês que ajuda a gente a entender isso. Eles fazem uma distinção entre olhar e ver. Olhar é o ato físico de direcionar os olhos. Mas ver é perceber, é entender. A gente pode olhar para 1 milhão de coisas, mas a gente só vê de verdade aquilo que tem algum significado para a gente. Então a percepção não é uma cópia fiel da realidade. Ela é, na verdade, a melhor suposição do cérebro. É a história que ele constrói usando os dados que recebe e o que ele já sabe. É uma interpretação e não uma gravação. Ok, se a percepção é quem interpreta a história, então a atenção é como se fosse o porteiro. É ela que decide qual informação vai sequer ter a chance de ser interpretada. Pensa numa daquelas imagens de busca visual, tipo Onde está o Wally? Ou, no caso, Encontre o Batman. Para achar, é preciso ignorar ativamente todo o resto, todas as distrações e focar num alvo específico. Isso é a atenção em plena ação. A atenção funciona como um holofote. A gente processa muito bem aquilo que está bem no foco da luz, mas tudo que fica de fora, a gente fica praticamente cego. No meio daquela enxurrada de informações que chegam pelos sentidos, a atenção é o filtro que diz: isso aqui importa agora. E esse nosso sistema de atenção funciona basicamente de dois jeitos. Existem os processos que a gente chama de controlados, que exigem esforço, consciência total, tipo aprender a tocar um instrumento. E existem os processos automáticos, aquelas tarefas que a gente já domina tanto que faz sem nem pensar, como amarrar o cadarço. Elas simplesmente acontecem. Aprender a dirigir é o exemplo perfeito disso, né? No começo, tudo exige uma concentração absurda. Cada movimento é controlado, pensado. Mas com a prática, vira automático. Essa transição é automatização. E ela é genial, porque libera a nossa atenção para a gente poder se preocupar com outras coisas. Então, vamos juntar todas as peças. A gente tem sensação, percepção e atenção.
Cada um desses conceitos já é fascinante sozinho, mas quando a gente junta os três, aí eles revelam algo surpreendente sobre como a realidade de cada um é construída. Resumindo, o processo todo é assim: a sensação coleta os dados, a atenção filtra o que é importante e a percepção interpreta esses dados que passaram pelo filtro. Isso significa que a nossa experiência do mundo não é de jeito nenhum uma gravação direta dos fatos. E esse é o ponto crucial. Ninguém aqui é um observador passivo da realidade, só registrando o que acontece na nossa frente. E isso explica perfeitamente o porquê os dois amigos na mesma rua viveram em mundos diferentes. Cada pessoa é um arquiteto ativo, construindo a própria realidade. Todos recebem os mesmos tijolos sensoriais, mas cada um constrói algo completamente único, usando as próprias memórias, os interesses e, claro, aquilo que a atenção decide focar. E entender isso tudo deixa a gente com uma reflexão final bem poderosa. Se a realidade não é algo que a gente simplesmente recebe, mas sim algo que cada um de nós cria ativamente, o que será que isso significa para o jeito como a gente interage com o mundo e com as outras pessoas?